Aula de português, vamos fazer a correção do ditado, tá? Então, primeiro vamos fazer a correção do ditado. Pega o caderno de caligrafia para a gente fazer a correção. Primeira palavra do ditado foi ônibus. Ônibus. Palavra de número 2, fósforo. Palavra de número 3, bisnaga. Bisnaga. Palavra de número 4, esmola. Esmola. Palavra de número 5, biscoito. Biscoito. Palavra de número 6, pescador. Pescador. Palavra de número 7, suspiro. Suspiro. Palavra de número 8, astronauta. Astronauta. Palavra de número 9, mascate. Mascate. Palavra de número 10, escada. Escada. Palavra de número 11, penas. Penas. Palavra de número 12, número 12, frutas. Frutas. Palavra de número 13, número 13, flores. Flores. Palavra de número 14, luzes. Luzes. Palavra de número 15, jardineiros. Jardineiros. Palavra de número 16, animais. Animais. Palavra de número 17, azuis. Azuis. Palavra de número 18, de número 18, mães. Mães. Palavra de número 19, mamões. Mamões. Palavra de número 20, móveis. Móveis. Então, nós temos as 20 palavras do ditado. São palavras que têm as, es, is, os, us. E são palavras também que têm plural. Algumas palavras estão no plural. Confere aí no caderno de caligrafia, tá bom? Então, primeira palavra aí foi ônibus, fósforo, bisnaga, esmola, biscoito,
pescador, suspiro, astronauta, mascate, escada, penas, frutas, flores, luzes, jardineiros, animais, azuis, mães, mamões, imóveis. Agora, pega o caderno de português para a gente fazer a correção da atividade que eu passei para copiar no caderno. Nós temos aí a colher. Passando para o plural, vai ficar as colheres. As colheres. Depois nós temos o livro. Passando para o plural, vai ficar os livros. Os livros. Depois nós temos a viagem. Passando para o plural, vai ficar as viagens. As viagens. Depois eu tenho o jornal. Passando para o plural, vai ficar os jornais. Os jornais. Depois eu tenho a janela. Passando para o plural, vai ficar as janelas. As janelas. Depois eu tenho a injeção. Passando para o plural, vai ficar as injeções. Injeções. 2. Agora, passe as frases para o singular. Então, as frases estão no plural, vamos passar para o singular. As noites estão estreladas. Passando para o singular, vai ficar a noite. No lugar de estão, vai ficar está. Está estrelada, tá? A noite está estrelada. Os quartos estão arrumados. Vai ficar o quarto, porque eu passando para o singular vai ficar somente um. O quarto, no lugar de estão, vai ficar está. Está arrumado, tá? Então, o quarto está arrumado. Então, quando uma frase estiver no plural e tiver que passar para o singular, tá? No lugar do estão, vai ficar está. E se ela estiver no singular e tiver que passar para o plural, no lugar de está, vai ficar estão. Número 3, complete com as, es, is, os. Então, bolas ou bolos. Vocês podem colocar o as ou o os, tá? Então, aqui eu vou colocar o as. Bolas. Aviões. Aviões, eu vou colocar o e e o s. Es. Aviões. Espiga, e às vezes, muitas das vezes, a gente pronuncia espiga, mas eu escrevo espiga com es, tá? Espiga de milho é com es. Eu tenho aqui aspirador, aspirador, o aspirador de pó, aspirador, o as. Eu tenho aqui faísca, faísca. E por último, eu tenho ônibus. Ônibus. Os. Não, tem mais aqui embaixo. Biscoito. Biscoito com is. Is. Depois eu tenho mistério. Mistério com is. Depois eu tenho fósforo. Fósforo com os. E por último, eu tenho descansar com es e es, né? Es, é com es. Descansar com es.
Não, não é descansar. Descascar. Isso, se é para poder completar com as, is, os. Então, descascar, que é o es e aqui o as. Isso mesmo, es e as, tá? Descascar, tá? Vou descascar o alimento. Certinho, então? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos aprender sobre o grau do substantivo. Grau do substantivo pode ser dividido em diminutivo e aumentativo. Quer dizer que aquela palavra pode ser que eu coloque ela no aumentativo ou pode ser que eu coloque ela no diminutivo. Vou mostrar para vocês este brinquedo aqui. Esse brinquedo aqui é uma boneca. É uma boneca pequena, então é uma bonequinha. Então, nós pronunciamos bonequinha. Por ela ser uma bonequinha, ela está no grau do substantivo, ela está no diminutivo, tá bom? Então, essa palavra, tudo que se refere a pequeno, significa que está no diminutivo. O grau do substantivo nós chamamos de diminutivo. Tudo que se refere a coisas grandes, pode ser objetos, animais, grandes brinquedos, se refere ao aumentativo. Então, essa boneca grande aqui é uma bonecona. Então, ela está no aumentativo. Por quê? Porque ela é grande. E essa daqui é uma bonequinha. Então, ela está no diminutivo. Então, o grau do substantivo é diminutivo ou aumentativo, tá? Vamos agora ver um outro objeto que eu vou mostrar para vocês. Esta panela aqui, ó, é uma panelinha, isso mesmo. Por que é uma panelinha? Porque ela é pequena. E esta panela aqui, ó, é uma panelona. Por quê? Porque ela é grande. Então, tudo que se refere a maior é no grau aumentativo. Tudo que se refere a menor, pequeno, é no diminutivo. Então, hoje nós vamos aprender o que é aumentativo e o que é diminutivo aí nas palavras que nós falamos no nosso dia a dia. Pega o livro de português, então, tá? Livro de português, cor preto. Coloca na página 151 para a gente poder ver lá algumas palavras que estão no grau do diminutivo e no grau do aumentativo. Página 151, nós temos aí grau do substantivo. Cuidado, porquinho, Maria Cecília Bueno. Porquinho, porco, porcão, porque vive focinhando com o focinho no chão. Come casca de laranja, come resto de comida, rói o sabugo de milho, vai só enchendo a barriga. Porquinho, porco, porcão, vai ficando tão redondo que lhe passa um facão. Bueno, Maria Célia, não é Cecília, né? É Célia. Maria Célia, misturando versos, Belo Horizonte, Vigília, 1986, que fez esse texto aí. Então, nós temos aqui o porco, tá? A imagem do porco. E nós temos aqui a forma normal, que eu falo porco. No diminutivo, a forma no diminutivo, ele é porquinho. E no aumentativo, ele é porcão, tá? Então, o grau do substantivo, ele é diminutivo ou aumentativo, aquela palavra normal.
Então, quando a professora pedir passar essa palavra para o diminutivo, vocês irão passar as palavras para o diminutivo e vão ficar tudo pequeno, né? As palavras, aquele objeto, aquele animal vai ser pequeno. Quando pedir para passar para o aumentativo, vai ser tudo grande. Aquele objeto ou aquele animal vai ser grande. Então, aumentativo quer dizer que aquele objeto, que aquele brinquedo, que aquele utensílio, tá? Que aquele animal é do tamanho grande. Nós também podemos falar, ao invés de eu falar janelona, eu posso falar aquela janela é grande. Eu também estou falando na forma do aumentativo, tá? Então, eu posso falar esta forma, usando a palavrinha grande na frente da palavra, ou eu posso já transformar aquela palavra em aumentativo, informando janelona, tá? A professora colocou aqui no quadro o seguinte: grau do substantivo. Aumentativo é um dos graus do substantivo. Então, quando eu passo uma palavra para o aumentativo, tá? Eu posso utilizar o auxílio dessas terminações aqui, ó. Isto aqui. Então, tem palavras que quando eu passo para o aumentativo, elas irão mudar o seu final. Então, nem todas as palavras vão terminar com ão, tá? Então, algumas palavras terminam com aça no aumentativo, alha, ásio, ão, uça, arra. E existem várias outras terminações de palavras quando eu passo para o aumentativo, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de palavras que estão no aumentativo, igual. Eu coloquei aqui barcaça. O que significa barcaça? Barcaça significa o quê? Um barco. Barco, tá? Então, quando eu passo a palavrinha barco para o aumentativo, eu acrescento aqui no final aça. Então, vai virar barcaça e não barcão. Eu vi um barcão. Não existe barcão, tá? Então, um barco grande, eu vou chamar ele de barcaça. Ou eu falo, eu vi um barco grande. Ou eu falo, eu vi uma barcaça, tá bom? Quando eu coloco aqui muralha, significa o quê? Muro grande, tá? Muro grande. Então, quando eu quero falar aquele muro é grande, então eu vou falar que é uma muralha. Aí eu acrescento o alha, tá? Eu tiro o O e acrescento o alha. Já mudou totalmente, tá? Ásio, copázio. Copázio significa copo grande. Aquele copo é grande. Se eu não quero falar aquele copo é grande, eu vou falar tomei água num copázio, quer dizer copo grande. Então, copo, passando para o aumentativo, eu vou tirar o O e vou acrescentar o ásio. Então, vai ficar copázio. Bom, go. Eu coloquei aqui narigão. Narigão quer dizer nariz grande. Então, quando eu quero falar nariz grande, fulano tem um nariz grande, eu vou falar fulano tem um narigão. Gão, não é zão, gente, já muda. Eu vou tirar o is e eu vou tirar o Z, quer dizer, né, o Z, porque o I continua. Eu vou tirar o Z e vou acrescentar o gão. Então, vai ficar narigão. Pinóquio tem um narigão, tá? Depois eu tenho aqui a palavra chapelão. Chapelão vem de chapéu. Eu uso um chapéu grande. Eu uso um chapelão.
Então, chapelão é o chapéu grande. Eu vou tirar o U e vou acrescentar lão, tá? Então, não é chapéuzão, não existe chapéuzão, é chapelão, tá? Uça, eu coloquei aqui dentuço, uma terminação em uça, dentuça, quer dizer dente grande. Então, a Mônica tem um dente grande, quer dizer que a Mônica é dentuça, tá? Nós temos até que tomar cuidado com as palavras, por quê? Porque se eu chamar alguém de dentuça, eu estou o quê? Cometendo um bullying contra aquela pessoa, tá bom? Então, muito cuidado ao pronunciar determinadas palavras, tá? Mas, é porque tem pessoas que se sentem ofendidas. Mas olha só, quem tem o dente grande, ao invés de eu falar, nossa, a Mônica tem um dente grande, eu posso falar, a Mônica é dentuça. Então, na verdade, eu não estou ofendendo aquela pessoa, mas existem pessoas que se sentem o quê? Ofendidas, tá? E acaba o quê? Essa pessoa acaba virando, essa fala aqui, nessa pronúncia aqui, acaba virando o quê? Um bullying, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que fala. Hoje em dia a gente não pode nem brincar mais, nem falar nada mais, por quê? Porque muita gente se sente ofendido, então tomem cuidado, tá bom, gente? Mas na verdade, quando eu falo dentuça, eu não estou ofendendo, não. Por que dentuça? Porque é um dente grande e é uma palavra que está no aumentativo, tá? Mas a gente deve respeitar as pessoas que se sentem ofendidas e não falar. Arra, uma palavra terminada em arra, né? Eu coloquei aqui bocarra. Bocarra quer dizer a boca grande, tá? Então, quem tem a boca grande, né? Igual, o cavalo tem uma boca grande, tem uma boca enorme. Então, eu vou falar que ele tem uma bocarra, certinho? Então, eu citei aqui, gente, alguns exemplos de palavras que estão no aumentativo, que quando eu passo para o aumentativo, tá? Elas mudam totalmente ali, né, a sua forma, a sua pronúncia quando eu passo para o aumentativo, tá? E existem várias terminações no aumentativo. Então, palavras no aumentativo são palavras, são objetos, são brinquedos, são coisas, tá? Animais no tamanho maior, tamanho grande, certinho? Bom, então agora nós já vimos aqui grau do substantivo no aumentativo. Agora vamos ver o grau do substantivo no diminutivo. No diminutivo são o quê? Coisas pequenas, menores, tá bom? Vamos conhecer algumas palavras no diminutivo. Bom, agora nós vamos ver palavras que estão no grau do substantivo diminutivo. Então, quando eu quero colocar aquela palavra no diminutivo, eu vou acrescentar o quê? Zinho com S, ou zinha com S, ou zinho com Z, ou zinha com Z. Ou posso acrescentar também qual outro? Eu posso acrescentar somente o inho ou inha, tá? Então eu posso acrescentar também somente o inho ou inha. Bom, a professora trouxe aqui, tá, algumas palavras para passar para o diminutivo, tá? Então, quando aquele objeto é pequeno, eu posso falar o lápis é pequeno, ou eu posso falar vou escrever com o lapisinho. E aí, como que eu faço? Bom, quando eu quero passar as palavras para o diminutivo, palavras que têm o S
S, ó, que possuem o S, eles vão permanecer com o S no diminutivo, igual lapisinho vai permanecer com o S, apesar que o som da nossa boca sai o som do Z, mas permanece na escrita com o S. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Então, palavras que têm o S vão permanecer com o S. Então, vamos escrever aqui, lapisinho, tá? Lapisinho. Então, eu acrescentei o inho aqui e permanece com o S, tá bom? Então, são palavras que estão no diminutivo, que terminam com o zinho, tá? Outra palavra que eu coloquei aqui, porco. O porco é pequeno. O porco é... Não, aquele porco lá é um porquinho, tá? Então, porquinho vai mudar muita coisa? Eu vou acrescentar somente o inho, ó. Porqui. No lugar do C, eu vou colocar o qui. Porquinho, tá? É um porco pequeno. Mulher. Uma mulher pequena é uma mulherzinha. E agora, professora, é com Z ou com S? Palavras que não tem S e que não tem Z, ó, palavras que não tem S e que não tem Z, permanece a escrita com Z, nunca com S. Então, mulher aqui vai ficar mulherzinha. Eu vou escrever com Z, tá bom? Só vai mudar na escrita se for o quê? Se a palavra normal for com S. Aí vai ser com S aqui no diminutivo. Mas se não tem S e não tem Z, vai ser com Z. Rosa. Eu quero passar rosa para o diminutivo. Aquela rosa é pequena. É uma rosinha. E aí? Rosinha. Vai ser com S ou com Z? Professora, vai ser com S. Por quê? Porque rosa é com S. Então, se rosa é com S, rosinha também vai ser com S. Se rosa fosse com Z, aí seria rosinha com Z. Ou se fosse uma palavra que não tivesse nem S nem Z, permanece o Z. Bom, palavra homem. Aquele, eu vi o homenzinho. Homenzinho é com Z ou com S? Homenzinho é com Z. Por quê? Porque palavras que não tem o S e não tem aqui o Z, porque se tem o Z já vai continuar com o Z. Mas se não tem S, eu vou escrever com Z no diminutivo. E aqui no homenzinho vai ficar M ou eu vou colocar N? Lembra da regrinha? Eu só uso M de mamãe antes de P ou B. Homenzinho vai ser aqui o Z. Antes de outra consoante, eu só uso o N de navio. Então, homenzinho com Z. Lugar. Lugar. E aí, lugar? Como que vai ficar? Lugarinho? Existe lugarinho? Não. Lugarzinho. E lugarzinho? Vai ser com o zinho com S ou zinho com Z? Vai ser qual? Vai ser o zinho com Z. Por que que é com Z? Porque palavras que não têm o S, elas, quando eu passo para o diminutivo, eu escrevo com Z. Então, lugarzinho, tá? Lugarzinho, vou acrescentar o zinho aqui com Z. E beleza, beleza é com Z. Se beleza é com Z, permanece o Z. Belezinha, tá? Belezinha.
Então, nós vimos aqui as palavras que passamos para o diminutivo. Nós podemos acrescentar zinho com S, zinho com Z, zinha com S ou zinha com Z. E podemos acrescentar também o inho ou inha, tá bom? Lembrando da regrinha, palavras que tem o S no final, vai permanecer o S no diminutivo. Quando eu passo para o diminutivo, igual lápis ficou lapisinho. Palavras que não tem S, quando eu passo para o diminutivo, vou passar e vou escrever com a letra Z, igual mulher, mulherzinha, tá? Palavras que são escritas com Z, permanece o Z no final. Beleza, belezinha. Beleza? Então, gente, conseguiram compreender aí quando nós passamos uma palavra para o grau do diminutivo e do aumentativo? Vamos então fazer a leitura aí no livro? O livro traz pra gente, então, na página 152. O substantivo muda para indicar variação de tamanho. São 2 os graus do substantivo: o grau diminutivo e o grau aumentativo. Grau diminutivo indica tamanho menor que o tamanho normal. Então, aqui nós temos um cachorro normal. Aqui nós temos um cachorro pequeno. Então, aqui está no diminutivo. Grau aumentativo indica tamanho maior que o tamanho normal. Aqui nós temos uma casa normal. Aqui nós temos um casarão, né? Uma casa grande no aumentativo. Conheça o diminutivo e o aumentativo de algumas palavras. Então, casa, diminutivo, casinha, aumentativo, casarão. Gato, diminutivo, gatinho, aumentativo, gatão. Homem, diminutivo, homenzinho, aumentativo, homenzarrão. Nariz, diminutivo, narizinho, aumentativo, narigão. Garrafa, diminutivo, garrafinha, aumentativo, garrafão. Muro, diminutivo, murinho ou mureta, aumentativo, muralha. Fogo, diminutivo, foguinho, aumentativo, fogaréu. Chapéu, diminutivo, chapeuzinho, aumentativo, chapelão. Cão, diminutivo, cãozinho ou cãozito, aumentativo, canzarrão. Barca, diminutivo, barquinha, aumentativo, barcaça. Agora vocês irão responder as páginas 153, 154 e 155 do livro de português, que é sobre o grau do substantivo, tanto no aumentativo quanto no diminutivo. Professora, mas nós não vamos fazer sobre o texto não da página anterior? Ainda não, tá bom? Então depois a gente volta e responde a do texto, tá? Então não precisa responder do texto agora não, tá bom? Então vocês podem responder primeiro essa daqui, depois a professora vai falar quando for do texto, tá? Então nós vamos pular essas páginas aí do texto e depois a gente volta nelas para responder. Tá bom? Então, hoje nós vamos fazer essa da gramática aí do substantivo, diminutivo e aumentativo. Então, 153, 154 e 155. Amanhã a gente faz a correção. Por hoje é só então, tá bom? Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.